Muito bom dia! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live especial nesse domingo pela manhã, primeiro domingo do mês. Vamos juntas para uma live muito especial. Novos ciclos, mente antiga. Quais são os ciclos que você não está conseguindo encerrar na sua vida? Quais são os ciclos que você olha para trás e percebe que você ainda está presa nesse ciclo? Mas porque a tua mentalidade, seus pensamentos, quando a gente fala mente, é cérebro e coração andando juntos, não é mesmo? Vamos juntas? Essa live quando eu faço aqui, né? Faz tempo que eu não faço live, mas quando eu faço uma live aqui para você, é para trazer um conhecimento do emocional do feminino, conectada também à luz da Bíblia, à luz da palavra. Então, vamos chegando aqui comigo para que a gente possa refletir, para que a gente possa ter esse conhecimento poderoso e para que você também possa trazer um conhecimento e também uma reflexão e de repente até um despertar emocional ou também sobre esse conhecimento para algo que você não tinha percebido. Vamos juntas? Já respirou hoje? Vamos lá. Pega aí papel e caneta, sua Bíblia, a gente vai trazer aqui uma palavra. E eu quero que você fique por aqui, porque eu vou falar Vou trazer para você 4 situações que fazem com que você pode estar vivendo essa mentalidade antiga. Então vamos juntas. Vamos chegando. Enquanto isso eu vou colocar uma música aqui, vou convidar aqui as pessoas que não chegaram aqui por aqui ainda. E vamos fazer uma respiração. Vamos lá. Deixa eu mandando aqui esse convite para essa live. Das mulheres que já estão por aqui. Depois para que você também possa assistir ao vivo. Vamos lá, já mandei alguns convitinhos aqui para essa live. Vamos chegando. Mais uns minutinhos. Pronto. Para que algumas mulheres daqui a pouco estejam aqui também assistindo essa live. E me fala, mulher, como você está se sentindo aí nesses últimos dias do ano, né? Sabe que é muito comum chegar nessa época do ano, vir um cansaço maior, né? Um cansaço sobrenatural, porque você realmente fez muitas coisas e realmente dezembro ele naturalmente traz esse inconsciente de que, puxa, tô cansada, tá pesado, fiz muitas coisas, tem muita atividade, né? E aí, você começa a perceber que tem coisas que você começa até a se irritar com facilidade, você começa a se incomodar com coisas que você não se incomodava antes, você começa a observar o comportamento das pessoas de uma forma que te incomoda também, né? E tudo isso, mulher, está conectado, está ligado à forma que você se vê, à forma que você pensa. Essa é a realidade. Tudo começa no pensamento, só que para que seja produzido um pensamento, para que o pensamento chegue à nossa cabeça, à nossa mente ali no nosso dia a dia, precisou ter sido construído esse pensamento. E como que é construído esse pensamento? Não tem como a gente deixar de falar sobre mente, sobre pensamentos, sem entender de onde que vem, né? Então, muitas vezes esse pensamento ele está muito dentro da nossa história, muito dentro do que a gente já vive, das nossas crenças, do que a gente ouviu muito tempo na nossa vida, do que a gente viveu, do que a gente sentiu, né? Então, eu convido você a gente fazer esse breve exercício, essa observação sobre
sobre esse pensamento, quais têm sido os seus pensamentos atuais, né? Você pensa mais coisas positivas, negativas? O que você pensa sobre você? Quais são os seus pensamentos sobre você mesma? O que realmente tem vindo na tua cabeça sobre isso, né? E isso faz total diferença, mulher, no nosso dia a dia. Por quê? Muitas vezes você está vivenciando coisas de hoje, do seu momento atual, e é por isso que eu falei sobre o cansaço, sobre a percepção dos seus comportamentos no dia atual, porque sim, isso influencia naturalmente o que você alimentou, o que você viveu no passado, as coisas que te aconteceram no passado. Faz sentido? Então, bom dia, sejam bem-vindas. Neide, tá me ouvindo bem? Só confirma aí pra mim. Então, tô fazendo essa live aqui para vocês agora de manhã, trazendo um pouco desse conhecimento, mas o quanto você pode estar querendo virar um ciclo na sua vida, né? A gente fala que é literalmente virar uma nova página. Puxa, quando a gente faz aniversário, a gente faz essa reflexão. Quando está perto de virar um novo ano, a gente faz essa reflexão. Ou quando algo acontece. E muitas vezes é algo ruim. Infelizmente, né? Normalmente não é algo bom. Às vezes acontece algo que você inesperado, né? Que você não esperava passar. Uma crise mesmo, né? Ou uma situação inesperada. Não precisa ser uma coisa assim muito grande, muito impactante. Apenas uma forma de você levantar de manhã. Eu já ouvi de mulheres falando assim, Roberta, de repente, de manhã, eu acordei um certo dia e parecia que eu estava no corpo de outra pessoa. Parecia que eu estava vivendo a vida de outra pessoa. É literalmente um despertar, é literalmente uma virada de chave interna, né? Que você, como mulher, passa na vida por ser um ciclo que está querendo ser renovado, um novo ciclo que você precisa muitas vezes aceitar na vida, talvez um ciclo, você que passou por alguma situação de separação, você que passou por uma situação de perda, ou talvez mesmo uma situação de simplesmente fazer ali, chegar na menopausa, né? Os hormônios femininos, o estrogênio, progesterona estão diminuindo, estão entrando aí no climatério. Então, mulher, nós naturalmente vivenciamos esses ciclos, né? Muitas vezes a gente vivencia esse ciclo sem perceber, vivencia esse ciclo de uma forma muito natural mesmo. Só que a gente só vai dar conta que a gente está vivenciando esse ciclo quando realmente algo acontece. E chegar ao fim de um ano, olhar para trás, observar as coisas que você se comprometeu, ou que não deu certo, ou que você fez e largou pelo caminho, abandonou muitas coisas pelo caminho, ou realmente um ano desafiador. Muitos de nós passamos por um ano desafiador, né? Dias que se aceleram, né? Também, mas que muitas vezes você não se dá conta o porquê realmente você está vivenciando dessa forma. Por que realmente talvez esses comportamentos, esse cansaço, talvez uma tristeza, uma emoção predominante que a gente chama, né? Ou um excesso de tristeza, ou medo de fazer muitas coisas, ou a própria raiva, né? Um nervosismo constante. Tudo isso não vem do nada, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas, a gente ouve muito isso, né? As pessoas de forma geral falam, do nada me aconteceu isso, do nada. A realidade é que nada acontece por acaso, né? Existiu ali uma sementinha plantada. Essa sementinha, muitas vezes, mulher, começa na nossa infância, né? Então eu convido você, eu vou respirar no final aqui com você, mas antes eu quero que você observe algumas coisas que estão impedindo você de encerrar esse ciclo. E justamente para que você busque virar o ano, estar num novo ciclo, pensando num novo ano, que naturalmente a gente pensa assim, culturalmente também, um novo ano, uma nova vida, novas possibilidades, novas oportunidades, e sim, naturalmente a gente busca isso e observa isso dentro de um calendário, que isso nos ajuda muito, mas o quanto eu estou me permitindo, o quanto você está deixando realmente essa força emocional, né, atingir a sua vida, o quanto você está observando os seus pensamentos para regular muitas vezes os pensamentos negativos, as coisas que te colocam para baixo. Mulher, a questão do pensamento é tão sério que quando você pensa algo que te afetou,
uma situação que você vivenciou e você ainda não resolveu, né? Talvez algo que só você sabe, algo que só o teu interior conhece, porque a realidade, mulher, é que só a gente que sabe o que a gente pensa. E também, e tem uma palavra que fala assim, Senhor, sonda os meus pensamentos, né? O próprio Deus, ele é capaz de sondar, de saber o que a gente está pensando. Então ele já sabe muito antes, né, do pensamento chegar na nossa mente, ele já sabe o que você está precisando, ansiando e o que está acontecendo com você. Só que isso, na prática, né, na prática, ele vem através do pensamento e naturalmente através de uma emoção. Quantas vezes você pensou num momento muito triste da sua vida, muito ruim, de repente seu corpo, né, sentiu, baixou assim a energia do corpo, você até ficou mais assim para dentro, você sentiu talvez até uma dor, um incômodo. Quantas vezes? Ou quantas vezes só de lembrar num momento muito bom, muito feliz, de muito entusiasmo, nossa, você até colocou o peito para fora, estufou o peito e ficou, nossa, meu Deus, foi um dia muito bom, muito maravilhoso. E só de lembrar aquilo ali me alegra, né? Quando a gente vê fotos de momentos bons. Não é verdade? Então, para pensar, mulher, o quanto você tem alimentado mais os pensamentos que têm te deixado para baixo, pensamentos que têm desanimado, os pensamentos que, e inclusive esses pensamentos, eles estão conectados a algum momento, algum ciclo da sua vida que você ainda não conseguiu resolver, e que quando você menos espera, eu falo que é um confronto, né? Quanto menos espera, a vida confronta. A vida te coloca nesse lugar de uma situação parecida, né? Eu tenho uma cliente que está passando por um processo e ela percebeu que a filha dela está passando pela mesma situação. E ao mesmo tempo a gente se entristece, né, de ouvir as histórias, a gente vê a dor dessa pessoa, né, e a gente está aqui também para acolher essa dor, né, como terapeuta, esse é o meu trabalho, né, te ajudar, te acolher, te guiar, e você conseguir fazer essa limpeza emocional. E aí, mas o que precisou acontecer? Infelizmente, a história se repetindo na vida da filha dela. E ela percebeu isso. Ela percebeu isso e falou, puxa, o que está acontecendo, né? E mesmo que você não saiba, mulher, né, a situação que está acontecendo, mesmo que você não tenha esse conhecimento ainda, o caminho é buscar ajuda, né? Muitas vezes. Então, mulher, eu falo que chamamos de mulher corajosa, né? Então, mulher corajosa, seja bem-vinda mais uma vez a essa live para que você se fortaleça através de algo que eu vou trazer aqui para você. E aí, eu quero trazer, antes de abrir aqui, eu vou falar sobre Romanos 12, né, que a gente traz muito claramente essa percepção sobre a mentalidade, o quanto é importante, mas eu vou te trazer aqui 4 sinais, quero que você anote aí, 4 sinais de que você está vivenciando ainda na mentalidade antiga. O que é uma mentalidade antiga, Roberta? Há anos você pensa assim. Há anos você vive assim. Você viu a sua mamãe fazendo isso, você viu o seu papai fazendo isso, você conviveu com pessoas, né, que passaram na sua vida por um bom tempo, talvez um relacionamento aí de 10, 15 anos, que você repete as coisas que você aprendeu e que você acostumou de alguma forma, né, vivenciar e pensar daquela forma. E aí, quando você para um pouquinho para observar, você entende, você percebe mesmo, essa é a palavra, que você ainda vive desse jeito, tá? Então vamos lá, vou te dar a primeira, vou te trazer assim prática mesmo, tá? 40 minutos aqui, já passamos 20 minutos, atrasei um pouquinho, porque deu um probleminha aqui no Instagram, ficou travando, depois que consegui entrar. 4 sinais de que você pode estar vivenciando ainda com a mentalidade antiga. E qual que é o problema disso, tá? Vamos lá. A primeira é porque você interpreta. O que é interpretar? Você dá um significado, tudo como ameaça. Você vive se sentindo ameaçada. Por exemplo, eu vou naquele lugar, me convidar em algum lugar. Mas se alguém falar isso sobre mim? E se alguém reparar na minha roupa? E se alguém reparar no meu cabelo? E se alguém falar alguma coisa sobre mim? Me indicaram um profissional para resolver, para olhar minhas questões do meu feminino, uma ginecologista, vamos supor, né? Mas eu já tive uma experiência ruim com ginecologista integrativa que falava sobre menopausa. Eu tive uma experiência ruim, aí você já vê como ameaça. Eu preciso, e às vezes tem a ver com coisas boas, ou seja, é algo para te ajudar.
mas a tua mente está presa a algo que já te aconteceu, só que você não lembra. Ou você não ligou uma coisa com a outra. Vai vendo, você não ligou com uma coisa com a outra. Uma coisa muito simples que acontece muito é, puxa, um relacionamento. É o que eu mais ouço. Puxa, eu tive uma experiência ruim num relacionamento com um namorado, no meu primeiro casamento, e aí eu não me permito. Eu acredito que todos os relacionamentos vão ser ruins, todos os relacionamentos eu vou passar pelaquela mesma situação, sabe? Então isso, infelizmente, faz com que inconscientemente você não consiga vencer isso. Você está sempre nesse lugar da mentalidade antiga. Porque hoje o tempo é outro, você com certeza evoluiu, você com certeza aprendeu coisas novas, você com certeza fez coisas diferentes, você com certeza mudou, talvez mudou de cidade, mudou de casa. Eu falo que as emoções elas vão junto, né? Mas muitas vezes mudar, né, de estado, às vezes mudar de a casa, enfim, tudo isso contribui para algumas coisas que você quer fazer. Mudou de cabelo, tem mulher que muda cabelo várias vezes justamente por isso, porque está querendo se ver diferente, melhor, evoluída, se amar mais ao se olhar no espelho, mas de alguma forma existe alguma coisa interna que faz você interpretar tudo como ameaça. Então esse é um primeiro sinal de que você pode estar numa mentalidade antiga. Ou seja, eu preciso mudar coisas, mas eu não mudo, eu não olho para dentro, tá? Segundo, você toma decisões pelo medo. Então assim, e se eu não fizer? E se eu não for lá? E se eu não falar aquilo? Ou se eu ficar quieta? Ou se, sabe, esses e se's, né? Eu tava até numa roda de mulher uma época, esse ano mesmo, acho que foi do Setembro Amarelo, que teve uma mulher corajosa que me perguntou, Roberto, e o e se's? O que a gente faz com o e se's que vem na nossa cabeça? O e se's, eles estão ligados ao medo. Eles estão ligados ao medo, porque eu não vou lá e tomo uma atitude, eu não vou lá e enfrento esse medo, eu não vou lá e confronto uma situação que eu não concordo, que eu discordo, né? Eu vou lá, e às vezes esse discordar, mulher, ele não tem a ver com bater de frente, com estar toda hora jogando as coisas para fora, sem filtro. Não, de maneira nenhuma. Também a maturidade emocional e mental também contribuem para a nossa jornada, porque você vai avaliar o momento, avaliar se a pessoa está aberta para receber aquilo, quando é sobre realizar ali, resolver um conflito. Mas voltando sobre o segundo tema, você toma decisões pelo medo. Então, assim, por causa do ICIS, eu tomo decisões. Eu acabo tomando decisões. Então, pelo medo de não fazer, pelo medo do que vão falar, pelo medo de não ficar para trás, pelo medo de que realmente as pessoas vão falar, pelo medo de se eu não fizer vai me acontecer algo ruim. Puxa, eu vou fazer aquilo ali porque da outra vez aconteceu algo ruim, então eu vou fazer. Então eu tomo decisões pelo medo. E também ao contrário, pode ser você não, porque assim, gente, o que é tomar decisões, né? Trazendo um pouco de luz para essa palavra. Quando eu me paraliso, quando eu não faço nada, quando eu não saio do lugar, eu também estou tomando decisões. Ou seja, tomar decisão nem sempre está ligada à ação. É agir, mas também o não agir é uma tomada de decisão, tá? Porque eu sei que quando a gente fala decisão, a gente já pensa em ação. Bom dia, Bia, maravilhosa, quanto tempo, vamos juntas. Então, assim, olha que importante isso. Então, esse é o segundo sinal de que você pode estar com a mentalidade antiga e querendo viver no ciclo novo. O que é o ciclo novo? O ciclo novo é algo que eu já falei ali no começo. Você depois pode voltar essa live para você buscar essas informações. Mas o ciclo novo ele nada mais é do que, de repente, a própria virada de ano ou algo que você está propondo a fazer novo na tua vida. Algo que você quer fazer diferente. E fazer diferente com a mentalidade antiga, com aquela mentalidade de coisas que não deram certo, ou que deram certo, mas você ainda não renovou essa mente, isso pode atrapalhar na sua caminhada, tá bom? E o terceiro sinal. Você se sabota quando algo bom se aproxima. Vamos lá. Isso acontece muito, tá? Já aconteceu isso comigo, se a gente não tomar conta, várias vezes acontece isso também. Então lá. O que esse algo bom se aproxima? É uma oportunidade, muitas vezes, tá?
uma oportunidade. No meio do ano mesmo eu recebi uma oportunidade de participar de um evento em São Paulo, né? Fui nesse evento, graças a Deus deu tudo certo. Mas vamos lá. É algo bom. Mas qual que foi o meu primeiro pensamento? Mas é uma oportunidade, eu ganhei, né? Eu fui presenteada com esse algo bom. O meu primeiro pensamento foi, mas não faz muito tempo que eu faço isso. Mas eu acabei de entrar, né? No começo do ano que eu comecei fazendo isso. Tem pessoas que fazem melhor que eu. Olha aí, os pensamentos sabotadores que vieram na hora que eu identifiquei naquela semana. Não foi muito na hora, não. Foi na mesma semana eu identifiquei, ou seja, olha como é importante você estar sempre observando os pensamentos. Mas e se até lá? E se até lá eu não tiver o dinheiro da passagem, eu não tiver o dinheiro do hotel, eu não tiver isso, eu não tiver... Olha aqui. Então vieram vários pensamentos negativos. Olha que forte. Então, assim, quantas vezes vêm os pensamentos negativos? Muitas vezes. Só que o que a gente faz com isso, mulher? É aí onde está a mentalidade antiga. Só que na mesma hora eu lembrei, olha, tipo, coisa na mesma semana, agora eu não lembro se eu lembrei ou se eu ouvi uma palavra, uma live como essa daqui. Não é verdade, Neide? Tá sempre atenta. Daqui a pouco eu tô chegando aí, viu, Neide? Ó, já estou arrumada. Que bênção. Então, olha que forte isso. Olha que forte isso. Eu até chega a dar um negócio aqui, né? Só de lembrar disso. Que Deus realmente, é nessa hora que a gente vê Deus mesmo, né? Deus nos dá a direção pra gente ir. Deus mostra as oportunidades. Deus coloca as pessoas no nosso caminho. Bom dia, maravilhosa. Que bom ver você aqui. Coloca a gente no caminho. A maionese já tá pronta. Que bom. Mulher do céu. Daqui a pouco chegamos aí. Mas olha o que acontece. A gente não se permite. Porque e se eu desse força para esse pensamento? E se eu pegasse esse pensamento realmente? Não vou mais. Olha, faltava 3 meses pro evento, eu já tava falando. Não vou não. Não vou, eu não tenho mesmo. Mas tem gente que conseguiu isso antes de mim, que já tá muito mais tempo, eu acabei de entrar. Olha aí, isso se chama crença de merecimento. É uma crença de não merecimento. Roberta, mas a gente não é merecedor, segundo a palavra de Deus, a gente recebe tudo pela graça. Concordo, mas esse merecimento, mulher, é no sentido de emocional mesmo. Porque se eu não observo isso e não trago para mim, para os meus pensamentos de hoje, uma renovação da mente, eu vou estar presa à mente antiga, logo eu vou estar trazendo isso para o meu corpo, porque eu estou sempre com esses pensamentos que apresento no meu corpo, sabe, às vezes no meu estômago, na minha cabeça, no peito, com a ansiedade, e eu tô sempre presa a isso. Por isso que é importante renovação da mente. Por isso que é importante eu ter essa clareza, ter esse direcionamento, né? Essa live vai ficar gravada, depois você volta lá no começo que, olha, tá direcionada aqui para vocês essa live, porque eu vou fazer 3 lives esse mês, 3 domingos, esse é o primeiro, voltada a esse conhecimento, mentalidade emocional e novos ciclos, tá bom? Então, olha que sério isso. Então, o terceiro sinal de que você pode estar na mentalidade antiga é você estar se sabotando as suas atitudes, as coisas que você poderia fazer, sim, que você poderia tomar um caminho diferente, buscar ajuda para fazer algo diferente, para não perder uma oportunidade quando algo bom se aproxima, como eu trouxe para você aqui, tá? Quarto, vai anotando aí, esse quarto e último, tá? Quarto sinal de que você pode estar na mentalidade antiga e vivendo ainda nesse lugar. Você repete os relacionamentos, as escolhas e comportamentos que jurou não repetir. Uau! Isso entra muito sobre julgamento, mulher. Eu sempre falo para as mulheres corajosas, né? Você está num ambiente acolhedor, sem julgamentos, procura respirar, cuidar do que você pensa, e o julgamento, primeiro, ele é sobre nós mesmas. Ele é sobre nós mesmas. Muitas vezes a gente pode até estar julgando o outro sem perceber, mas esse primeiro julgamento ele vem sobre a gente. E quantas vezes você faz isso consciente? Ao invés de você... E você não observa, porque você não observa os pensamentos. Então você está dentro de relacionamentos, que muitas vezes relacionamento de amizade, ou relacionamento até no teu casamento,
no teu namoro, mas assim, Roberta, eu tenho que sair separando de maneira nenhuma. Eu sempre oriento as mulheres que passam por processos, mas observa, não tome decisões, observa quem é você, qual é a sua identidade, você vai resgatar a sua identidade, você vai entender o quanto a essência, né, o quanto a base do feminino, da sua essência feminina fazem diferença no seu relacionamento, para depois você entender se aquele relacionamento que você tá não é só muito sobre a pessoa, talvez seja muito mais sobre você, principalmente o próprio julgamento, tá? Escolhas, eu tô sempre escolhendo algo igual e voltando para o mesmo lugar. Então isso também tem a ver com uma repetição de ciclo da vida, né, de algo que acontece. Voltada, por exemplo, a uma escolha, quando eu vou dar um pequeno exemplo aqui rápido para você, mas quando eu tomei a decisão de buscar o autoconhecimento através da terapia, eu percebi que foi exatamente uma época dessa, assim, novembro, dezembro, eu percebi que eu olhava para trás e falava assim, gente, passou 5 anos. 5 anos, né? Quando a gente olha agora 2025, a gente olha para a pandemia, a gente fala, meu Deus, estamos literalmente encerrando um ciclo de 5 anos, né? Dos últimos 5 anos de pandemia para cá, o que eu fiz? O que aconteceu? Foram muitas dores, muitos desafios. De forma geral, o ser humano passou por muitos desafios por causa de uma pandemia. Mas quando eu olho para a minha vida, né, dentro do que eu estou, o que eu gostaria de ter vivenciado, o que eu gostaria de viver, um sonho que eu não realizei, ou uma realização mesmo pessoal, um foco, né, que eu não consegui focar, né, um alvo que eu não consegui atingir. O que eu estou fazendo? Aí eu observei e falei, eu tô vivendo isso há muito tempo. Foi exatamente o que eu vivi. E eu percebi que era um ciclo de abandono. Eu abandonava pessoas, eu abandonava lugares, eu abandonava trabalhos, eu abandonava projetos, eu abandonava uma coisa simples, às vezes até uma coisa de casa. Eu vou me propor a arrumar meu guarda-roupa. Eu começava e largava lá. Então assim, não ia até o fim, nada eu ia até o fim, nada, nada. Isso me incomodou tanto, 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 que eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Então, quantas vezes a gente percebe, né, que estamos repetindo escolhas, e essas escolhas escolher, fazer algo até diferente, mas quando eu vejo, eu tô repetindo isso que eu já fiz no passado. Faz sentido, mulher? Vamos falando aqui, isso aí, dando um coraçãozinho também. Comportamentos que eu não queria mais, e eu fui lá e falei. Um comportamento básico que muita gente, né, nós mulheres, né, temos que vigiar bastante. Fofoca e falar mal do outro. Quantas vezes isso é um comportamento, né? Isso é um comportamento e que Deus com certeza não se agrada desse comportamento, né? E muitas vezes quando a gente faz isso, a gente fica mal com a gente mesma. Então a gente tá todo momento, Roberta, nunca mais vou errar. Não é sobre isso. É o quanto você melhora como pessoa, e isso faz bem para você, e você, quando percebe que você está nesse lugar, você, puxa, quero fazer diferente. Se você faz errado, na mesma hora você corrige. Puxa, falei mal de não sei quem, na mesma hora você fala, não era isso que eu queria ter falado, puxa, soltei sem querer. Esse soltar sem querer, mulher, vou até te dar uma dica aqui. Ele não é bem sem querer, não. É porque a mentalidade está já enraizada com aquilo. Então a gente precisa também ser um pouco mais profunda com isso. Tá? Vou trazer aqui já, à luz da palavra, tudo isso que eu tô trazendo para você, esses 4 sinais. Depois você volta lá, assiste que, muito bom pra gente despertar isso aqui e começar a agir diferente em relação a isso, tá? Os esquecimentos, as névoa mental da pré-menopausa. Vamos lá. Mas o que tem a ver com essa questão do comportamento que eu ia trazer para você? Você se compromete a mudar. Era assim comigo também, coisa simples deixava para depois, começava e não terminava, e aí virava um redemoinho. Né? Você parecia que estava andando em círculo, né, Bia? Olha aí. E é assim mesmo. Graças a Deus eu saí também, eu rompi esse ciclo, Bia. E é muito bom romper esse ciclo. Não é do dia pra noite, tá, mulher? Mas a partir do momento que eu assistia muitas lives igual essa que você está assistindo aqui, direcionada, eu assistia muita live mesmo, busca conteúdos, busca conteúdos gratuitos, porque o conhecimento você tem, só que depois faltava a questão do agir. Eu via que ainda assim eu não agia.
de acordo com o que eu precisava. Por isso que a experiência emocional é importante, mulher. Por isso que passar pela terapia, por isso que entrar num grupo de mulheres que a gente trabalha as questões das emoções através da respiração consciente, tudo isso faz a diferença na nossa vida. Isso é um fato. Eu falo que é literalmente a água que eu bebi, a experiência que eu vivi na minha vida para poder direcionar hoje as mulheres. Mas o conhecimento ele é importante. E volte e meia a gente tem que lembrar desse conhecimento. Falando sobre a mentalidade que eu estava falando sobre a raiz. Então, muitas vezes, essa raiz está muito profunda. Eu aprendi lá na infância que eu preciso ganhar meu dinheiro, independente de homem. Esses dias eu ouvi isso. A gente ouve muito isso. E, que mulher num volante de perigo constante. Eu tô atendendo muitas mulheres que estão tendo dificuldade para tirar a carteira de habilitação ou até tomar a decisão de ir até o Detran, né? Não sei, parece que andou mudando isso aí, eu preciso até me atualizar, mas para realmente ir lá e aprender a dirigir. Então, assim, por quê? Porque na infância aí já identificamos o padrão, já identificamos a repetição. Meu pai sempre falou que mulher no volante, perigo constante. Mulher no volante, de tanto ouvir isso repetidas vezes, né? Olá, Bia, a outra Bia aqui, maravilhosa, Bia Camargo. Ano que vem eu vou fazer um evento aí em Campina Grande, viu? Tô aqui já nos planejamentos para chamar você para a gente se organizar. Então, olha o quanto é importante a gente respirar, né? E observar esse padrão. E hoje, nesse tempo corrido, muitas não param para respirar. É verdade, Bia. Vamos respirar daqui a pouquinho aqui antes da gente finalizar essa live. Bom dia, maravilhosa. Saudade de você. Tô te acompanhando de longe aqui. Quase não consigo, mas vamos juntas, né? Então, mulher, olha, tem 4, hein? Depois vocês vão assistir essa live que tá maravilhosa aqui. Esses sinais. Foi uma luz que Deus me deu essa semana. Eu falei, agora eu vou organizar para levar em live para elas. 4 sinais de que você pode estar vivendo na mentalidade antiga e presa ainda a algum ciclo repetitivo e que você não consegue viver um novo ciclo da tua vida, ok? Depois vocês vão anotar. Onde está, antes de eu aqui falar, mas isso aqui está na palavra também, né? À luz da Bíblia a gente conecta aqui também a questão espiritual. E qual que é o problema de você perceber que tem alguma... Roberta, descobri o padrão, e agora o que eu faço com isso? Preciso ressignificar. Preciso trazer um novo significado desse pensamento, não dá para viver dessa forma. Porque senão, inconscientemente, eu vou repetir esse ciclo. E eu quero trazer um conhecimento de ciência, que eu gosto muito desse conhecimento, que é sobre a neuroplasticidade. Eu estudei muito isso na época que eu estudei mais focada em neurociência, né? Na parte da terapia eu abri um pouco mais a questão dos estudos, mas teve uma época que eu estudei muito neurociência, né? Fiz até um curso chamado Neurociência Aplicado ao Coach, que é a treinamento mesmo, né? Na época. E eu lembrei esses dias, né, resgatei esse conhecimento, o quanto nós temos o nosso cérebro, ele tem a capacidade de dar de trazer uma nova conexão neural. Ou seja, bom dia, lindeza! Depois você volta, termina lá, mas depois, sei lá, volta, fica por aí que nós vamos fazer uma respiração e uma oração. Mas olha aqui, lá no começo, a gente aprendeu isso. Isso aqui está enraizado, e principalmente até os 25 anos. Porque até os 25 anos são formados todas as nossas conexões neurais. São bilhões de conexões neurais. E eu falo que são fiozinhos assim, ó, como se fossem fiozinhos conectados, são os neurônios. Como que aos 40 anos eu vou tirar esse fiozinho que foi conectado lá na minha infância, de que mulher no volante, perigo constante, de que eu nasci para sofrer, de que dinheiro não dá em árvore, de que a vida é difícil mesmo, todas essas crenças que você vê na tua cabeça. De que eu não preciso de homem para viver, para me sustentar. Olha quantas coisas que depois você nem percebe que você vai viver nesse padrão. E aí, como que eu vou fazer isso, Roberta? Eu preciso substituir. Então, o nosso cérebro, ele é plástico, é como se fosse plástico. Então, a neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem de dar uma nova conexão, olha o novo, uma nova conexão, ou seja, um novo pensamento, uma nova transmissão neural para que eu possa vivenciar esse significado que eu dei sobre, vamos supor, daí nesse exemplo de dirigir, sobre algo que, puxa, sim, eu sou capaz de dirigir, eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de fazer algo novo, eu sou capaz de aprender uma profissão nova. Olha aí. E aí, olha aqui. Né? Há 2000 anos atrás, aqui já estava, né, os apóstolos, depois que Jesus deu a vida por nós, já deixaram isso aqui também escrito na palavra. Então, lá em Romanos 2:2,
que fala muito, eu gosto muito dessa palavra, mas essa semana até uma mulher corajosa perguntou, Roberta, onde que tá? Você fala tanto disso, da renovação da mente, né? A nossa mentora também tem falado muito, mas eu falo isso o ano todo, né? O quanto é importante. Mas eu nunca nem sei onde que tá essa palavra, então eu trouxe hoje também para isso, né? E Romanos 2, capítulo 2, fala assim, ó, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Ou seja, as pessoas que estão vivendo no automático, presas nesse inconsciente automático, tá? Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Ele. E se é agradável a Ele, é agradável também pra gente. Faz sentido? Olá, Renata, pastora, bênção, tudo bem? Paulo, fantástico, um grande orador, confesso. Amo as palavras dos escritos de Paulo, do apóstolo Paulo. Olha como é forte, né? E ainda fala aqui, ó, por causa da bondade de Deus, da bondade, lembra que a gente falou da graça? Para comigo, me chamando para ser apóstolo, Paulo fala isso, né? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha que bacana isso, mulher. Depois você medita aqui no Romanos 12 inteiro. É muito, muito bom essa meditação nessa palavra. Porque aqui deixa claramente sobre os, né, o próprio apóstolo ele fala sobre os pensamentos. Quanto é valoroso observar esses pensamentos. E essa fé, ela vem pelo ouvir. A própria palavra de Deus fala, vem pelo ouvir. Então você ouve através do conhecimento, você ouve através, você se permite trazer essa novidade nos seus pensamentos, na sua mentalidade, de algo que você nunca prestou atenção. E como eu falei, você muito tempo na vida aprendeu essa crença, vivenciou isso e sem perceber você está repetindo isso. Faz sentido? Então, mulher, olha, tá? Poderíamos ficar aqui a manhã toda, né? Mas estamos aí indo para os compromissos do domingo e espero que você que está aqui até agora, se conectou, você que chegou agora, vá lá no começo dessa live, porque tem muito conhecimento aqui, um pouquinho de cada coisa, mas que te traz uma ajuda. E antes da gente fazer essa respiração, né, Célia? Essa respiração, essa oração final, eu quero deixar um convite para você. Então, hoje é o primeiro domingo desse mês de dezembro que eu vou trazer são 3 lives especiais para esse mês, voltada às questões emocionais, né, voltada à questão da mente, porque o emocional ele se conecta com a mentalidade e o espiritual também, à luz da palavra, porque tudo está interligado. Então, domingo que vem eu vou fazer uma outra live com outro tema, mas com uma continuidade dos que a gente trouxe. E no dia 21, que é o último domingo, vou trazer uma finalização. E eu já vou adiantar para você, tá? O último domingo, que vai ser o do dia 21, eu vou falar sobre como preparar a sua mente, vai ser uma preparação, hein? Para você não repetir em 2026 as coisas que você repetiu, que você fez nos últimos 5 anos, principalmente no último ano, que é 2025, tá bom? Então você vai rever esse conteúdo, como a Neide vai fazer aí, Deus abençoe, e quero também te fazer um convite depois para você conhecer mais sobre esses conteúdos através da comunidade Corajosas, que é uma comunidade onde tem mulheres corajosas comigo, que a gente tem muito mais conteúdo para se aprofundar e estar renovando essa mente, tá? Mas eu quero vocês aqui nesses três domingos. Vou esperar você, hein? Por favor. Qual versículo? É Romanos 12, capítulo 12, no versículo 2, tá? Esse que eu acabei de ler. Tá bom? No 2, mas leiam o 12 todo, tá? Leiam o 12 todo, Romanos 12, tá bom? Isso aí. Silmara, tudo bem, Silmara? Vamos lá, mulheres, vamos fazer uma respiração, uma oração antes da gente finalizar aqui, para eu ir também pro meu compromisso e vocês estarem abençoadas aí nesse domingo, que já são abençoadas, né? Mas ainda mais. Então vamos lá. Vamos respirar, fazer umas 3 respirações. Puxando o ar profundamente. Solte. Mais uma vez.
Inspirando profundamente, tranquilamente, segurando o ar. Maravilha, Bia, é isso aí. Uma bênção esse direcionamento, né? Depois faça a respiração mais tranquila, mais uns 5 minutos, tá bom? É isso aí, Bia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, querido e amado, por essa manhã, pelo amanhecer, pela saúde, por tudo que o Senhor nos permitiu vivenciar e está permitindo a gente vivenciar através da saúde, através do despertar, do acordar, do se alimentar. É uma bênção na vida quando a gente tem as coisas básicas, mas que muitas vezes a gente não observa. O quanto é importante, o quanto é valoroso respirar, falar, comer, se movimentar. Então que essa graça divina que o Senhor nos dá, através da nossa vida, venha se fortalecer na vida de cada uma dessas mulheres, dessas famílias, através também da minha vida, que essa live possa chegar em mais vidas, em mais mulheres, para que um dia como eu precisei ser despertada através de uma live, eu trago esse conhecimento e que a bênção do Senhor venha estar presente na nossa vida, nos nossos caminhos. Se alguém triste, ansiosa, depressiva, desanimada, desmotivada, desacreditada da vida, que o Senhor possa visitar o coração, a mente, e que o Senhor seja fonte, seja rio de água viva na vida dessa mulher. E que ela possa ter força, muitas vezes, até para buscar ajuda, para pedir ajuda. E que cada uma delas sejam conectadas pelo teu Espírito, pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia e plenitude. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, entregamos a nossa vida nas suas mãos, a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui até agora nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, mulher! Um abençoado domingo para você. Compartilha essa live se fez sentido para você. Mais mulheres, mais pessoas aí para conhecerem e acompanharem essa série de lives de 3 domingos abençoados nesse mês de dezembro. E vamos juntas, né? Vou lá pro meu compromisso, encontrar a Neide. Vamos juntas. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, amém, amém.